Ômega Web Rádio. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Emerson. Boa noite, Marcelo. Bom, hoje a gente vai ter mais um programa Fatos em Destaque, mas como eu não poderia deixar de fazer, vou fazer minha homenagem aqui na Rádio Ômega ao nosso já saudoso amigo Douglas Porto, que na verdade é o grande responsável por esse programa. Foi ele que me incentivou a começar esse novo projeto de vida. Eu nunca me imaginei apresentando um programa de rádio, mas ele achou que eu tinha perfil para isso, me convenceu, e eu, como gosto de um desafio, comecei o programa e agradeço muito toda a oportunidade que eu tive de conviver pouco tempo com ele, mas realmente foi uma pessoa muito importante para esse novo projeto de vida que eu e o Emerson estamos aqui desenvolvendo. Era uma pessoa muito honesta, né? Muito clara, muito espontânea. Quando ele achava que as coisas não estavam bem ou boas, ele falava. E a gente sente muita falta de pessoas assim, autênticas, honestas, e que vêm para somar. Então, na verdade, aos familiares, né, as minhas condolências, e que ele seja tão bem sucedido nessa nova jornada dele, como ele foi aqui na Terra. Não é mesmo, Emerson? Boa noite, Raquel. Boa noite, Marcelo. Boa noite, internautas. Realmente é muito triste. Eu tive muito pouco contato com ele, mas o pouco contato que eu tive com ele, ele foi uma pessoa que ensinou muito, deu toques importantes. Eu lembro a primeira vez que eu encontrei ele, foi inclusive aqui no estúdio, e nós fizemos um programa, e depois do programa ele deu umas ideias, faz isso, faz aquilo, acho que podia fazer desse jeito, podia fazer daquela forma, sempre participando do programa. Depois tivemos um outro programa, se eu não me engano, foi da Libertadores, ou do Brasileiro, Palmeiras e Santos, que ele veio participar também. Depois daquele programa ele deu mais uns toques, tá legal isso, tá legal aquilo, poderia fazer assim, poderia fazer assado, e o que demonstra que realmente ele tinha um caráter de ajudar as pessoas, de dar um toque. Ele não tinha necessidade nenhuma de chegar para a gente e falar, faz isso ou faz aquilo, até porque pela experiência que ele tinha, enfim, mas sempre procurando ajudar, participar, divulgar o programa, fazer perguntas. Ele sempre estava fazendo pergunta, sempre participando. Depois ele sempre acabava te dando uns toques, Raquel, fez isso, fez aquilo, enfim. E que Deus conforte a família dele, conforte os amigos, que ele tenha paz, que ele consiga seguir o caminho da luz, fique tranquilo. E realmente é uma perda aqui para a rádio, como pessoa e como profissional. Então hoje vamos fazer esse programa em homenagem a ele, e gostaria que você chamasse a nossa convidada de hoje, Raquel. Sim, eu só vou dizer que hoje é dia do amigo, né? Uma coincidência até muito triste, porque eu não queria estar falando isso hoje com relação ao Douglas, mas realmente hoje o programa é em homenagem ao Douglas Porto. Marcelo, por favor, coloca a nossa convidada. Oi, Ana, tudo bem? Oi, Raquel, boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite. Bom, Ana, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a vida do dentista, né? Como é que foi essa situação e está sendo essa situação de continuar trabalhando, né? Prestando um serviço essencial em épocas de pandemia, estando tão em contato com o paciente. No caso de vocês não tinham como atender com o paciente utilizando máscara. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência durante esse período, como tem sido, e o drama, né, do dentista
ter que continuar exercendo a sua profissão e tendo muito receio de ser contaminado. Tá bom. Bom, eu vou falar da minha experiência, né? Eu não parei durante toda a pandemia. Quando a gente, no final de março do ano passado, teve realmente o lockdown e tudo mais, nós tivemos algumas orientações, e aí também cada um na sua clínica, no seu consultório, foi seguindo o seu bom senso para poder trabalhar dentro de alguma segurança, porque, na verdade, não existia um protocolo oficial, era tudo muito desconhecido. Então, o que o Conselho de Odontologia fez foi passar algumas orientações de barreiras físicas. Então, a gente passou a trabalhar com o Face Shield, que é aquela proteção de acetato, que, de uma certa forma, é uma barreira eficaz, porque ela evita que a saliva chegue, as gotículas de saliva que saem da boca do paciente, porque a gente trabalha com um motor que acaba gerando esse spray, que é altamente contaminante no caso do paciente ter o vírus da Covid, né? E aí a gente começou a trabalhar com uma série de equipamentos de proteção individual, que foram os aventais descartáveis, e uma série de cuidados mesmo. Então, os consultórios, que na maioria das vezes eram fechados, com ar-condicionado, obrigatoriamente tinham que estar com as janelas abertas para esse ar circular, e um intervalo maior entre os atendimentos para que a gente pudesse, a cada saída do paciente, higienizar de uma forma muito mais eficaz do que a gente já fazia antes, né? Então, foram alguns cuidados redobrados e outros novos, porque, por exemplo, a maioria dos dentistas já trabalhava paramentado, de avental ou de pijamas cirúrgicos, mas essa questão da troca do avental descartável a cada paciente, isso era feito, na maioria das vezes, em casos cirúrgicos, né? Em casos de procedimentos clínicos, não era uma necessidade, assim. E com a pandemia, isso passou a ser, porque, na verdade, a gente não sabia. Era impossível você exigir de cada paciente um teste, né, de negativando a Covid, enfim. E, ao mesmo tempo, isso era um serviço essencial, como você falou, a gente teve que lidar com paciente com dor, com paciente que quebrou o dente, enfim, com emergências e com urgências. Então, num primeiro momento, foi isso, foi tentar se adaptar a uma situação que para todo mundo era desconhecida. Aí nós tivemos que lidar com custo de material, porque alguns materiais a gente não usava, outros a gente já usava, e eles triplicaram, quadruplicaram de preço, então isso também era um outro problema a ser enfrentado, né? E alguns sumiram do mercado, então, assim, máscaras, luvas, o próprio avental, a gente tinha, às vezes, que encomendar e esperar 40, 50 dias, porque eles não davam conta da entrega para os hospitais e para as clínicas. Então, num primeiro momento, esse foi um desafio grande, né, para a gente se sentir um pouco mais seguro. Eu acho que o atendimento odontológico, ele variou muito, talvez em termos de região, de público que cada dentista atende, né? Então, algumas pessoas que têm clínicas onde os pacientes têm um hábito mais frequente de ir ao dentista, essas pessoas podiam esperar, porque, em geral, elas lidam menos com questões emergenciais, né? Mas em lugares onde o paciente, às vezes, não pode, não tem o hábito de ir ao dentista anualmente, enfim, ele lida muito mais com questões emergenciais, ele tem dor de dente, então ele precisa ir e a gente precisa estar apto a atender. Então... Ana, desculpa Não, pode cortar um pouquinho. Eu tenho alguns amigos que são dentistas.
e eu conversei com eles nesse período, mais para o final do ano, enfim. E eles relataram que muitos deles sentiram que houve uma queda na procura dos pacientes, que às vezes ia de forma manual fazer uma limpeza, ver se estava tudo bem, enfim. E eles sentiram que houve uma diminuição, até por conta da pandemia, dessas restrições todas. Você também chegou a sentir isso no teu consultório, nos teus amigos aí de São Paulo, ou não? Ou você acha que realmente foi uma questão mais pontual em alguns bairros, em alguns locais? Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu estava falando. Eu acho que, assim, consultórios que atendem classe média alta, essas pessoas são habituadas a ir fazer check-up nos dentes com mais frequência. Então, é muito mais difícil essa pessoa ter necessidade de ir fazer um tratamento numa pandemia. Então, esses consultórios realmente sentiram mais durante um período do que os consultórios que atendem mais pacientes que não têm tanta condição de estar fazendo esse acompanhamento com tanta frequência. Então, isso com certeza oscilou, dependendo da área do bairro, né, de atuação de cada dentista. Eu acho que isso até o ano passado, eu acho que isso oscilou bastante, assim. De março do ano passado até o meio do ano, isso acho que foi mais frequente em todos os consultórios, todo mundo estava com muito medo. Depois, em alguns consultórios, isso começou a retomar. Conforme a Covid ia fazendo mais vítimas, as pessoas se trancavam em casa de novo e o movimento nos consultórios diminuía. Então, isso oscilou bastante, assim. E também alguns dentistas não se sentiam seguros em trabalhar e os que tinham uma condição financeira até de parar de trabalhar, eu conheço muitos que pararam, alguns temporariamente e outros definitivamente. Encerraram a profissão por conta disso? Muitos. Isso, eu sou de São Paulo, né? Aqui em São Paulo, isso aconteceu com uma frequência. A gente vê, por exemplo, o número de imóveis que abrigavam consultórios odontológicos que estão disponíveis. A gente vê em grupos, né, da área, gente vendendo, se desfazendo de equipamentos, assim, porque nem todo mundo conseguiu bancar aluguel, secretária, enfim, todas as despesas de um consultório durante todo o período da pandemia. Então, a crise também, de uma forma, acabou afetando a área dos dentistas. Então, pelo Sim. que eu estou entendendo, embora seja uma área de saúde necessária por conta de cuidar da boca, que em função de não cuidado da boca, a gente até pode comentar depois, pode gerar uma série de doenças, inclusive doença no coração, enfim, uma série de fatores. Então, mesmo assim, acabou afetando o pessoal na área, então. Sim, a gente tem um número muito grande de dentistas hoje atuantes, né? Então, e alguns, por exemplo, no meu caso, eu sou formada há 31 anos, né? Então, eu tenho uma clientela já bastante estabelecida. Eu estou no mesmo lugar, basicamente, há 31 anos. Então, eu tenho uma clientela fiel e bastante grande. Então, a rotatividade, ainda que menor, ela se manteve. E eu atendo, hoje eu tenho 2 consultórios em locais diferentes, que atendem públicos distintos, mas, assim, o consultório que eu estou há 30 anos é um consultório na periferia de São Paulo. E até por essa razão, eu não parei. Eu tive uma queda muito grande no começo, mas depois de um certo tempo, eu precisava filtrar, porque eu não queria atender no volume que eu atendia antes, para não me expor tanto. Então, eu passei a filtrar o que era realmente emergência e urgência e atender essa demanda. E os outros eu fui postergando. Aos poucos eu tive que ir voltando, porque eu tive
tratamentos interrompidos em março e que, de alguma forma, eu tinha que dar continuidade em algum momento. Então, eu fui fazendo isso por ordem de prioridade, assim. Ana, deixa eu te perguntar. Eu acho que esses planos odontológicos, né, e essas clínicas, aqui em Santos a gente não vê tanto, ou pelo menos não dá para ver, mas eu às vezes vou a Peruíbe e eu vi muitas clínicas abertas populares, assim, clínicas claramente porque fala, inclusive, né, a propaganda da clínica é essa. Você acha que os planos odontológicos e essas clínicas mais populares, elas também tiveram alguma importância ou têm tido importância na diminuição aí dos trabalhos dos dentistas? E como é que isso tem sido aceito pela categoria? Então, eu acho que a gente tem uma população imensa, apesar de ter muitos dentistas, e a gente tem paciente para todo mundo, assim, né? Eu acho que é muito importante a popularização da odontologia, mas quando eu falo popularização, é assim, é o acesso do paciente de menor renda à odontologia. E eu pude ver ao longo desses meus 30 anos de profissão uma mudança muito grande, e eu sou muito favorável a isso, né? Antigamente, tratamento odontológico era uma coisa muito cara e quase que inacessível a uma boa parte da população. E hoje não, hoje a gente pode dizer que todo mundo pode ter acesso à odontologia, às vezes não a todas as especialidades, mas graças a uma odontologia um pouco mais popular no sentido financeiro, essas pessoas puderam ter acesso, já que o SUS não dá conta de tudo, né? A odontologia pelo SUS ainda atende uma porcentagem muito pequena, e na maioria dos lugares, principalmente aqui em São Paulo, faz só os procedimentos mais emergenciais mesmo. Então, eu acho que essas clínicas vieram para atender uma boa parte da população. Os planos odontológicos, eu acho que depende muito. Eu, sinceramente, eu não atendo convênio, né? Eu não atendo plano. Eu nunca atendi, foi uma opção que eu fiz. Eu preferi lá atrás, quando eu comecei, aí aos poucos fazendo a minha clientela particular e não me entregar para os convênios, porque na grande maioria das vezes o tratamento que a gente faz é muito mal remunerado, o que acaba te levando, muitas vezes, a ter que optar por materiais de qualidade inferior, e essa não era a minha proposta. Então, foi uma opção que eu fiz, né? Então, os convênios odontológicos, ainda para o dentista, é meio complicado por questão de remuneração, né? Agora, essas clínicas, eu acho que tem de tudo, assim. Tem clínicas que eu acho que bons profissionais e maus profissionais você não vai encontrar só em clínicas mais populares. Infelizmente, você acha em qualquer profissão, né? Você vai ter bons e maus profissionais, independente deles estarem dentro de uma clínica popular ou não. Então, eu acho que é importante, sim. Eu acho que isso não vai atrapalhar em nenhum momento o movimento do meu consultório, né? Enfim, eu acho que cada um vai oferecer o que acredita dentro da odontologia e cada um vai ter o seu espaço. Eu não vejo isso como uma diminuição do movimento de nenhum consultório, não. Ana, antes eu até tinha comentado um pouco, se você puder falar um pouquinho sobre isso, a questão de não cuidar dos dentes e quais os reflexos que isso pode ocasionar na saúde da pessoa. Então, de repente, questão de mastigação errada, de não conseguir mastigar o alimento, aí a pessoa acaba engolindo o alimento quase que inteiro. Quais são os reflexos que isso pode gerar? De repente, uma infecção,
Quais as doenças que podem ocorrer em decorrência do não cuidado da dentição? O que você poderia falar sobre isso, até para quem está assistindo poder ver que não é só uma questão estética, é uma questão de saúde mesmo, de poder mastigar direito o alimento, porque se não mastigar vai dar um problema no estômago e tem Sim. vários reflexos em cima disso. Sim. Na verdade, a gente sempre fala, né, que a saúde começa pela boca, porque o alimento que vai nutrir a gente, o alimento que vai te fortalecer, ele passa pela boca. E se a tua boca for uma fonte, um foco de bactérias, essas bactérias vão ser ingeridas junto com o teu alimento. Isso pode causar problemas no seu estômago, no seu intestino, enfim. Você vai fazer essa bactéria circular pelo seu organismo. Então, esse é o ponto principal, né? Com relação à mastigação, também, um alimento mal mastigado é um alimento que vai ser digerido com mais dificuldade. Então, ele pode vir a prejudicar o processo de digestão, seu estômago, e também, da mesma forma, carregar junto com ele bactérias que estão oportunistas na boca, assim. Com relação a problemas cardíacos, né, o principal é o seguinte, assim, principalmente pacientes que já tenham algum problema cardíaco, o risco de alguma bactéria da boca vir a se alojar no coração é muito grande, principalmente quando elas se desprendem da boca e caminham pela corrente sanguínea. Então, os pacientes que tenham problemas cardíacos, alguns tipos de problemas cardíacos, eles devem, inclusive, ser medicados antes de passar por um procedimento odontológico. E um dos mais importantes é um procedimento relativamente simples, que é a limpeza dos dentes. Então, em alguns pacientes com coronopatias, né, que são os problemas do coração, eles precisam tomar antibiótico antes de fazer uma raspagem de dentes, antes de fazer uma limpeza de dentes, para tentar minimizar ou evitar algum risco de uma bactéria acabar se alojando no coração e provocando algum tipo de problema maior. Mas é muito importante, a gente tem casos na literatura, e alguns colegas já vivenciaram isso no consultório, de infecções muito importantes, inclusive na região da cabeça, no cérebro, por conta de infecções de canal. Isso tudo, nossa, um canal contaminado, né, é um foco de milhões de bactérias, então o risco é muito grande realmente. Você comentou sobre questões de cardiopatias e a relação com o dente. Qual seriam essas doenças de coração que, de repente, quem está assistindo tem que ter um pouco mais de atenção quando vai num dentista e, às vezes, de repente, não se liga nisso? Na verdade, todo paciente cardiopata deve ter um cuidado muito maior com a boca, né? Essas bactérias da boca, isso vale para qualquer paciente cardiopata, mas os pacientes que já tenham tido alguma cirurgia de coração têm que ter um cuidado maior. Mas todo paciente cardiopata deve ter um cuidado grande com higiene bucal no dia a dia, porque você fazendo uma boa higiene, você vai ter uma boca com menos foco de bactérias, né? As bactérias que a gente não deseja, a gente tem várias bactérias na boca que são normais, vamos dizer assim, elas fazem parte da flora bucal. Mas aí a gente tem as bactérias que ficam na placa, né? Que é o resíduo do alimento. Se você se alimenta e não higieniza a sua boca de forma correta após as refeições, isso vai se acumulando nos dentes, vira uma placa bacteriana, posteriormente vira o tártaro, e isso vai acumulando bactérias que podem ser patológicas. Mas
na verdade, todo paciente cardiopata deve ter um cuidado muito grande com a boca, e o que é muito importante, sempre, sempre comunicar para o dentista que ele é um paciente portador de alguma cardiopatia. Desculpa, Raquel, só para não perder o raciocínio, que eu estou atropelando um pouco. Tem algum alimento, você até comentou a questão da placa, de formação de bactérias, tem algum alimento que tem uma propensão maior de criar uma placa, de criar bactérias, ou todos de forma igual vão criar a mesma quantidade de bactérias, de placas, pelo fato de não ter uma higienização correta? A má higienização, ela vai levar a um problema periodontal, né, que são as doenças da gengiva, inevitavelmente, assim, ela vai levar a um acúmulo, independente do alimento. Mas existem alimentos que eles aderem mais rapidamente à superfície dental. Então, por exemplo, principalmente os carboidratos, né, o pão, o macarrão, ele fica mais aderido à superfície do dente, ele se adere mais facilmente. Então, isso vai, talvez, formar essa placa de uma forma mais rápida. Do mesmo jeito que existem alguns alimentos que a gente fala que são alimentos detergentes. Então, o melhor exemplo disso é a maçã. A maçã, quando a gente morde, mastiga a maçã, ela, de uma certa forma, ajuda a limpar o dente, né? Ela não vai ser a escovação, mas ela é um alimento que ajuda. Então, às vezes, a gente até fala para o paciente assim, se você se alimentar e não tiver como escovar o dente, tenta pelo menos comer uma maçã, que você vai ajudar a não deixar um acúmulo tão grande de placa em volta do dente. E lembrando que comer maçã não substitui escovar nem usar fio dental, mas às vezes numa emergência ela funciona bem. Então, Ana, eu queria perguntar para você, em razão da pandemia, né, do isolamento social, a gente sabe que as pessoas muitas pessoas desenvolveram síndromes, né, síndrome do pânico, depressão, e muitas pessoas, em muitas pessoas, leva ao bruxismo, Sim. né? E eu queria saber de você se houve um aumento realmente desse tipo de situação, se você sentiu isso no consultório. Muito, assim, isso foi assustador, assim, sabe? Porque a gente tem um número... E assim, de novo, ao longo dos meus anos de profissão, eu vi o aumento do bruxismo gradativamente, sabe? Assim, quando eu me formei, era raro a gente ter que indicar a placa de bruxismo para um paciente. Isso veio aumentando, e já era grande, mas agora, quando eu falei, né, que durante a pandemia eu atendi bastante casos de emergência, muitos deles eram pacientes que quebravam os dentes. Bruxismo. E assim, eles às vezes me ligavam e falavam, eu precisava que você me atendesse porque quebrou um dente. Aí eu marcava, vamos supor, era terça-feira, eu marcava para ir na quinta-feira. Quando eu ia atender na quinta-feira, já tinha quebrado mais um, sabe? E não é um exagero, assim, eram alguns, os pacientes já... Então, alguns pacientes já tinham, mas era um bruxismo, assim, que se manifestava pontualmente, o paciente às vezes não procurava um tratamento mais imediato, e durante a pandemia precisaram procurar, porque isso começou a ficar muito, muito mais frequente e aumentou demais, assim, o número de pacientes hoje em dia que precisa fazer algum tipo de tratamento é muito grande. Aproveitando essa questão do bruxismo, se você puder explicar para quem está assistindo o que seria o bruxismo, e aproveitando também a questão do bruxismo, aí se eu estiver errado você me corrija, parece que existem alguns tratamentos feitos com botox para tentar diminuir o bruxismo, alguma coisa, os efeitos do bruxismo, alguma coisa assim. Se você puder comentar algo. Tá bom. Então, o bruxismo, ele
de alguma forma, o paciente vai sobrecarregar a oclusão, que é a mordida, né, para a gente falar de uma forma mais fácil. Alguns pacientes, eles apertam os dentes, principalmente dormindo, não só, mas o mais prejudicial é principalmente dormindo, porque aí você fica por horas a fio, às vezes apertando dente contra dente, né, arcada contra arcada, fazendo uma pressão muito superior ao que o dente deveria suportar, e isso vai trazer como consequência, às vezes, a quebra do dente, às vezes, a mobilidade. Então, o paciente às vezes fala, eu acordei, eu fui escovar os dentes e eu senti um dente mole, né? É porque provavelmente ele ou apertou ou rangeu o dente, que arrastar arcada contra arcada, assim, raspar dente contra dente. E isso vai causando, com o tempo, desgaste na superfície dental, diminuindo a altura dos dentes. E quando a gente diminui a altura, a gente força essa articulação que a gente tem aqui abaixo do ouvido e vai sobrecarregando essa articulação. Então, os tratamentos com Botox, eu não faço esse tipo de tratamento, então eu vou ser bastante superficial nisso, mas os tratamentos com Botox são feitos internamente, mas nessa região, para não deixar essa articulação forçar osso, né, da maxila contra o osso da mandíbula e fazer esse desgaste. É um dos tratamentos. Existe ainda uma discussão muito grande sobre a eficácia disso. Eu já acompanhei alguns pacientes que fizeram. Eu vi resultado em alguns. O resultado, da mesma forma que quando você aplica Botox na testa, você tem que reaplicar depois de um período que o profissional vai determinar, na articulação a mesma coisa, né? Ele tem que ser reaplicado. E esse, na minha opinião, é um grande problema, porque nem todo paciente vai ter como manter essas aplicações na frequência que elas são necessárias. E aí, às vezes, você perde o efeito do tratamento se ele não for refeito, né? Então, além do Botox, o tratamento mais comum para o bruxismo, lembrando que o bruxismo não tem cura, ele tem um tratamento que vai fazer um controle, mas não cura, são as placas de mordida, que são umas placas feitas em acrílico e elas têm que ser ajustadas na boca do paciente para fazer que quando uma arcada, ela vai se entrepor entre as arcadas, ela é usada normalmente na arcada superior, e aí ela impede que os dentes se choquem contra o outro, se raspem. E aí você consegue também aumentar essa dimensão vertical aqui da articulação e não fazer essa sobrecarga de arcada contra arcada. Basicamente é isso. Então, Ana, a gente tem uma pergunta aqui do Fernando Passos. Ele está perguntando se os cremes dentais são confiáveis no que eles prometem nos comerciais. Então, assim, depende, assim, né, do que ele viu, né, de que promessas, assim. Hoje em dia, os cremes dentais, eles A diferença de marcas? Uma marca melhor? Assim, eu sempre falo para os pacientes que cada um se adapta melhor com uma marca, né? Tem gente que gosta de um creme dental mais ardidinho, porque acha que tem uma sensação de limpeza maior. Existe uma regulamentação acerca disso, que o principal é a quantidade de flúor. E isso tem uma supervisão. Então, hoje em dia, a gente não tem tanto essa questão de variação entre os cremes dentais. Existem os cremes dentais branqueadores, né, os que supostamente irão clarear o seu dente. Isso, na verdade, não acontece realmente. Assim, se você quiser fazer um clareamento, né,
da cor do seu dente, você precisa fazer um procedimento de clareamento. Só o creme dental não vai fazer isso, e tem que se ter um cuidado grande, porque os creme dentais clareadores, na maioria das vezes, eles são mais abrasivos. Então, o uso continuado deles pode levar a algum dano para o esmalte dental, né? Eu já vi isso. Poucas vezes, foi uma pessoa que usava o creme dental com muita frequência e que, além do creme dental, ainda usava uma outra substância abrasiva para tentar clarear mais os dentes, e ficou quase sem esmalte no dente, né? Então, tem que ter um cuidado muito, muito grande com isso, mas o que eu diria é que a principal função do creme dental é limpar, e o flúor é bastante importante para proteção, para ajudar na diminuição de cáries e tudo mais, e isso sim, todos eles vão ter, a não ser aqueles cremes dentais específicos sem flúor, porque existem pessoas que não podem usar, ou por alguma razão não devem usar, então existem esses que têm essa indicação. Mas basicamente não tem grande diferença, é uma questão de um gosta mais de um sabor do que o outro, enfim, basicamente isso. Bom, Ana, eu queria fazer outra pergunta, porque outro dia eu levei até o meu filho ao dentista, e ele fez uma proteção de esmalte, né, maior no dente. E aí, como eu o conheço há muitos anos, ele falou para mim: Raquel, eu nunca falei isso para ele, mas praticamente com essa proteção não há incidência de cárie, né? Ele falou, é como se fosse uma blindagem no dente, e aí isso faz com que as crianças não tenham tanta cárie, não haja necessidade de tratamento nesse sentido. E a minha pergunta é a seguinte: você acha que o fato de ter melhorado, né, esses novos tratamentos para evitar as cáries nesse ponto foi vamos dizer assim, um início para que a odontologia começasse a fazer outros tipos de procedimento e aí voltar a sua área também para o embelezamento, né, com as lentes de contato, com o branqueamento, esses tratamentos que são mais tradicionais na área odontológica. Tá, deixa eu só fazer um adendo com relação às pastas, que acho que é bem importante. Isso que eu falei, tudo se refere às pastas de uso convencional, tá? A gente tem algumas pastas que têm indicação específica, e aí eu diria que existem algumas pastas que são específicas para sensibilidade, para redução da sensibilidade, elas são bastante eficazes para algum tipo de sensibilidade. Se você tiver uma cárie e você tiver uma sensibilidade, posteriormente dor por conta dessa cárie, essa pasta não vai tirar essa dor, porque essa dor tem que ser tratada, né? Essa cárie tem que ser tratada. Mas as pastas para sensibilidade dentinária, assim, tem gente que tem, assim, não pode tomar nada um pouco mais gelado, mas o dente não tem cárie, essas pastas são bastante eficazes. E existem pastas ainda mais específicas para alguns tipos de tratamento. Então, por exemplo, tem pacientes em tratamento de câncer que ficam com a boca extremamente ressecada. Então, a gente tem pastas que induzem a uma salivação maior. Tá? Então, existem pastas que a gente chama de pastas medicamentosas. E aí é uma outra categoria, só para deixar claro isso, tá bom? Tá certo. Com relação ao que você me falou de uma blindagem nos dentes, eu acho que o dentista estava falando dos selantes, tá? Isso, é como se fosse uma resina líquida que se sela, né? A superfície dos dentes do fundo, elas não são lisas, elas têm uma anatomia, né? Elas têm... a gente fala para as crianças que elas têm uns morrinhos no dente, se ela passar a língua, ela vai sentir que o dente dela não é lisinho, e se ele não for bem escovado, essas regiões, essas fóssulas que a gente chama, elas vão acumular muito mais
o resíduo do alimento. E isso ficando ali vai sofrer um processo de fermentação e, posteriormente, uma cárie. Então, é bastante recomendável, hoje em dia é muito usado em odontopediatria. De uma certa forma, você ajuda a evitar a cárie, só isso não vai evitar, né? A gente orienta muito, quando são crianças menores, os pais, primeiro a fazerem, depois a ajudarem e depois a supervisionar a higiene bucal das crianças, porque só o selante não vai evitar a cárie, mas ele realmente diminui muito, muito a incidência. Em geral, a gente aplica até uma certa idade, e depois, porque depois a gente fala que essa criança precisa ter a responsabilidade também de cuidar da própria escovação. Então, vai variar muito do dentista, e eu sempre falo que cada dentista, principalmente quando o dentista já acompanha o paciente há algum tempo, cada dentista conhece o seu paciente, conhece a necessidade do seu paciente e pode fazer a melhor indicação. Então, algumas crianças às vezes não têm a indicação, porque desde pequenas já conseguem ter um controle melhor do que outras. Então, isso pode variar, sim, de criança para criança, de dentista para dentista. E aí, a outra pergunta que você me fez foi se, por conta disso, existiria uma diminuição do tratamento convencional e aí Isso. a gente teria agregado outros tratamentos. Eu acho que não. Tá? Eu acho que a odontologia, desde que eu me formei, ela lutava muito por prevenção, né? Eu sempre converso muito com os meus pacientes sobre isso. Eu falo que o ideal é que eles venham no consultório anualmente e que quando você consegue fazer disso uma rotina, então colocar lá no seu check-up anual que você tem que ir ao dentista, quanto mais frequência você for, menos procedimentos odontológicos você vai ter que fazer. E isso, para o dentista que gosta de trabalhar em clínica, é muito bom. Eu acho que a gente tem não, no meu caso, por exemplo, eu nunca busquei essa área de harmonização, nada contra, mas não é uma área que eu tivesse interesse, essas coisas. Eu acho que essas áreas, na verdade, elas foram surgindo por uma procura, vamos dizer, né? Assim, as pessoas cada vez se importam mais com estética, não só aqui no Brasil, isso é mundial, assim, a busca pelo bonito é muito constante, e aí existiu tanto na estética dental, que são as lentes de contato, enfim, esses artifícios que a gente pode buscar para ter um dente maior, mais branco, mais tudo igual, mais bonito, enfim. Eu acho que isso apareceria independente da gente ter mais ou menos cáries, né? Eu acho que isso veio com a busca das pessoas pela estética, assim, não necessariamente pela diminuição do número de cáries, até porque, infelizmente, a gente ainda tem muito dente cariado, assim, sabe? A gente ainda tem que lidar com isso, porque isso envolve uma questão alimentar, isso vai muito além só da questão da escovação, né? A gente tem ainda uma população grande que não tem acesso a uma alimentação adequada, que não tem acesso à orientação, que não tem acesso à escova de dente, enfim. Eu acho que dente para tratar vai ter muito ainda, mas tem outros interesses dentro da odontologia. A odontologia abriu leques muito grandes, não só esses, né? Hoje em dia a gente tem a odontologia hospitalar que está começando a conseguir uma adesão maior, né? A gente luta muito pela necessidade de um dentista dentro do hospital. Isso é um fato, isso é uma coisa que já existem estudos mesmo para demonstrar o quanto a presença de um dentista numa unidade hospitalar pode diminuir custos
do próprio hospital, né? Porque você diminui tempo de internação de um paciente internado, e agora na Covid a gente viu muito isso, né? As intubações, muitas vezes elas levam a outras infecções, assim. E não só por isso, a odontologia no âmbito da oncologia também é uma área que está crescendo muito, né? Porque, infelizmente, o número de pacientes oncológicos vem crescendo muito e a necessidade de tratamento da área da cavidade bucal nos pacientes submetidos a tratamento oncológico é muito grande, né? Porque para vários tipos de procedimento oncológico, você tem patologias que aparecem na boca, então o paciente fica com múltiplas aftas, que são as mucosites, e isso não deixa o paciente comer. Muitas vezes o paciente fica com a imunidade ainda mais baixa por conta disso. Então, essas áreas, elas não aparecem tanto, mas elas têm assim, crescido muito, elas têm ampliado muito, são ramificações que estão começando a aparecer cada vez mais. Ana, eu queria te perguntar também, eu sempre tive essa dúvida, porque eu já ouvi alguns dentistas defendendo isso e outros dizendo que não tem muita diferença. Quando você vai fazer uma obturação, em especial nos molares ou pré-molares, né, são os dentes maiores que ficam na nossa boca, existe alguma diferença, ou é melhor ou pior, ou não tem diferença nenhuma, de fazer a obturação com amálgama ou com a resina? Uma é diferente da outra no sentido de tempo, né? Eu cheguei a ficar com uma obturação que eu fiz no dentista, eu era muito novinha, eu fiz na escola, e eu cresci, aí eu fui no dentista, eu falei, não, acho que caiu. Ele falou, não, o seu dente cresceu. E aí ela tinha ficado pequenininha, era amálgama e durou muito tempo. Muitos anos. E eu percebi que a da resina não era igual. E eu queria que você pudesse explicar para as pessoas que estão ouvindo. Bom, eu também sou da época do amálgama, na minha época só existia amálgama, aí as resinas, quando começaram a aparecer, eram resinas muito ruins, assim, elas eram resinas de muito pouca resistência, de pouca durabilidade, mas aos poucos foram melhorando e foram realmente revolucionando a odontologia. O que acontece é assim, o amálgama é aquela massinha prateada que algumas pessoas ainda têm na boca, e ela é uma liga metálica. Então, ela tem a resistência de um metal. E aí, ela também variou muito ao longo dos anos, porque quanto mais nobre era essa liga, melhor era a qualidade da restauração que você tinha. Menos desgaste ela teria. E quanto mais pobre fosse essa liga, o amálgama também não era bom. Ele também ia quebrar com mais facilidade e ele também ia até gastar com alguma facilidade. As resinas, elas são totalmente estéticas, então elas deixam a boca mais bonita e, de novo, voltando para o que a gente estava falando, as pessoas cada vez mais buscam a perfeição, assim. Então, o dente perfeito, o dente bonito, e ninguém mais quer aquele dente, mesmo que seja lá no fundo esquecido, escuro, porque o prateado, essa liga, ela leva prata também, né? E do mesmo jeito que se a gente tiver uma correntinha de prata, com o tempo ela oxida, ela vai ficando pretinha, a restauração do dente também, ela vai escurecendo e vai ficando feia. Às vezes ela não está na hora de trocar, mas ela vai ficando feia e as pessoas hoje em dia não querem mais. Então, as resinas foram ganhando espaço. Há 20, 30 anos, quando as pessoas começaram a trocar amálgama por resina, realmente a troca não era uma opção tão boa, porque as resinas naquela época duravam muito menos. A gente tinha as resinas que eram boas para arrumar uma restauraçãozinha na frente, porque os dentes da frente têm menos desgaste, né? A gente mastiga com os dentes do fundo e corta com os dentes da frente, isso o desgaste é menor.
Mas hoje em dia, quando a gente fala de resinas, a gente tem no mercado resinas de altíssima qualidade, de altíssima resistência. Então, você tem resinas que você pode mastigar e que elas vão resistir a isso, né? Obviamente que essas resinas são resinas mais caras, são resinas mais específicas, mas hoje a gente tem uma resina para cada dente, assim, a gente tem, quando a gente vai fazer essas reconstruções estéticas na frente, a gente tem uma gama de resinas que a gente deve usar, algumas para camada mais interna, outras para camada mais superficial, porque elas vão dar um polimento muito mais bonito. Então, hoje, a troca do amálgama pela resina, eu diria que já não tem perda em termos de resistência e de durabilidade. Assim. Hoje em dia, uma boa resina pode durar muitos e muitos anos. Obviamente, não adianta você ter um bom material se ela não for feita com a técnica adequada. Então, juntando técnica e um bom material, você vai ter longevidade das restaurações. Sim. Bom, outra coisa, eu sou uma pessoa que frequentei muito o dentista e o cirurgião dentista quando eu era mais jovem, porque eu tinha um problema de arcada dentária. Então, eu fiz um tratamento para tirar o dente de leite, ele quebrava o meu, né? Quebrava mesmo, que era com uma picareta que ele fazia. E para poder tirar o meu dente permanente, porque eu já não tenho 4 dentes permanentes, porque a minha boca é muito pequena para o tamanho dos meus dentes. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse tipo de tratamento, né? Porque depois eu fiquei sabendo pelo dentista que eu podia ter ficado sem falar, por exemplo, se ele errasse pelo cirurgião, né? E uma das minhas operações, que eram muito difíceis, porque era uma força física que ele fazia e que eu sentia, eu tive uma hemorragia. E não foi por ele, foi porque o meu organismo, por algum motivo, rejeitou, uma das últimas, inclusive. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre esses procedimentos, né, dentro da área odontológica, que não é tão falado, mas é preventivo e é importante também, porque para mim foi essencial, porque eu ia ter um dente saindo no céu da boca, enfim, eu teria alguns problemas mais sérios se eu não tivesse feito esse tratamento. Eu acho que hoje em dia a gente tem a tecnologia ajuda muito a gente, né? Então, por exemplo, antigamente, para você tirar um dente incluso, que são esses dentes que estão lá no céu da boca ou no lugar que ele não deveria estar, e aí ele não consegue nascer naturalmente, você tinha que, no máximo, você tinha uma radiografia que te dava uma localização aproximada, e você tinha que ir com isso, assim. Então, você ia, abria, muitas vezes você encontrava um grau de dificuldade maior do que você imaginava. Hoje em dia, todas as cirurgias são muito bem programadas, a gente tem tomografias específicas da boca, né? E aí você pode ver esse dente nos mínimos detalhes, assim, que estruturas você tem ao redor dele para evitar, por exemplo, às vezes até a própria hemorragia. Então, hoje a gente tem a tecnologia que ajuda muito, e hoje a gente tem tratamentos que muitas vezes substituem, ou a gente não precisa chegar ao ponto da cirurgia, né? Então, obviamente que nem tudo, a gente tem algumas situações que são realmente cirúrgicas, e aí, em geral, é o cirurgião bucomaxilofacial que vai fazer essas cirurgias maiores. Às vezes você tem que reduzir mandíbula, abrir mandíbula, né, ampliar. Então, isso tudo, existe uma área específica da odontologia que cuida disso, mas as cirurgias que antigamente realmente eram muito desgastantes, de dentes inclusos, você ia tirar um terceiro molar, que é o dente do siso, nossa, a gente ouve pessoas um pouquinho mais velhas, assim, que têm trauma, que passaram por situações horrorosas. E hoje em dia a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais tranquila.
sempre, eu digo, é muito importante que a pessoa que vai fazer seja habilitada para isso, né? A odontologia tem muitos ramos, muitas pernas e braços, e a gente precisa entender que nem sempre a gente vai fazer tudo. Então, eu acho que hoje em dia existem as parcerias que são super importantes, que antigamente eu acho que não era tanto assim. Antigamente o dentista era multiuso, assim, ele fazia tudo, só que às vezes ele não fazia tudo super bem e aí levava às vezes a algum problema maior. Hoje em dia tem muito isso, assim, de o dentista que faz cirurgia, às vezes só faz cirurgia. Então, às vezes a gente recorre a esses profissionais para fazer alguma coisa que a gente não faz tão bem, e dessa forma a gente atende melhor o paciente da gente, porque você vai estar dando para ele o melhor que às vezes você não faria, né? Então, continuam existindo as indicações para cirurgias, mas existem muitos tratamentos, às vezes, por exemplo, você me disse que a tua arcada é uma arcada muito pequena. Isso, existe a possibilidade, mas tudo isso precisa ser tratado na idade correta, né? A gente consegue expandir a arcada, maxila e mandíbula. O ideal é que isso seja feito ainda em criança, porque você tem uma mobilidade maior do osso, assim. E hoje a gente tem aparelhos... Desculpa, pode falar. Não, eu tinha 9 anos quando eu fiz esses procedimentos. Eu era muito novinha. Mas mesmo assim, é lógico que não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Não tinha nem panorâmica, né? O que se faz muito. Eu não lembro de ter feito isso. E lembro que era uma coisa... Eu lembro realmente dele quebrando o meu osso, ou sei lá como era exatamente, mas com tipo uma picadeira mesmo. Então, é uma coisa... Eu não tenho trauma de dentista, mas que bom. Eu sofri bastante, mas porque foram cirurgias difíceis. Hoje, provavelmente, assim, isso seria feito de uma forma, a abordagem seria diferente, né? Tanto no caso de ter que tirar um dente, provavelmente não, ainda mais numa criança... que hoje se evita, né? Assim, existem casos que você tem, infelizmente, que fazer, mas a abordagem é muito diferente, assim. E a odontopediatria tem alguns grupos trabalhando muito em cima disso, de trabalhar em dentes de leite de uma forma menos invasiva, sabe? Óbvio que alguns casos, e aí não dá para a gente falar do seu caso específico, porque a gente não, né, eu não sei exatamente como é que era, mas muita coisa que antigamente era cirúrgica, hoje aparelhos ortodônticos na idade correta podem corrigir, e em alguns casos não. A gente ainda tem que recorrer a cirurgia. Além disso, também usei aparelho. Então, eu fiz as extrações e fiquei, acho que 3 ou 4 anos com aparelho, né? Então, realmente, na verdade, o meu dente da frente, ele não rompia. Eu lembro muito disso também. Eu devia ter uns 7 anos, 8 anos. Eu tinha que fazer uma incisão na gengiva para ele poder romper, porque ele estava torto, né? Então, foi isso que eu falei. Eu tive aí uma vida dentro da odontologia bastante severa. Eu nunca tinha, na verdade, eu nunca tinha me operado, mas no dente eu já tinha feito um monte de coisa antes do João nascer, meu filho. Mas, e foi difícil mesmo, porque eu lembro de ter sofrido, e eu lembro do cirurgião falar para mim, olha, você é muito corajosa, porque adulto chega aqui, faz um e não volta mais. E eu fiz 4 dentes, né? Então, realmente, é lógico que eu tenho certeza absoluta que tudo mudou, muita coisa mudou. Tanto é que eu usei aparelho 4 anos e o meu filho usou aparelho 8 meses. Né? Então, as coisas tiveram uma evolução muito grande. Esses aparelhos eles placas trabalham com quente, frio, né? São as placas. Eles são muito mais rápidos. Sim. É uma tecnologia, de novo, né? A tecnologia a favor da gente, né?
Essas placas alinhadoras, elas trabalham com programas de computador, assim, que você pode... Elas têm previsibilidade, né? Assim, você consegue, através do programa, você consegue mostrar para o paciente como vai ficar o tratamento dele e dentro de quanto tempo aquilo vai acontecer. Então, a gente tem a ajuda da tecnologia a favor da gente também. Tá certo. Bom, Ana, a gente está chegando no final do programa. Eu queria que o Emerson falasse com você alguma coisa, se ele quer fazer alguma pergunta. Gostaria, Ana, você um pouquinho lá atrás comentou sobre a questão de câncer e tal. Gostaria que você desse um toque para quem está assistindo, principalmente alguns sinais que a pessoa tem que estar de olho, tanto na boca quanto na língua, de repente alguma coisa que aparece, não some, pode ser um início de um câncer ou não, enfim, o que a pessoa de repente tem que estar de olho ali e falar assim, esse detalhezinho aqui é bom procurar um dentista para ver se ele verifica se tem algo a mais ou não? Em primeiro lugar, assim, de novo, a frequência ao dentista e ter confiança no seu profissional, né? Então, é muito importante aquele profissional que te acompanha, que te segue, que todo ano te vê, porque ele vai conhecer sua boca e se tiver alguma coisa diferente ali, ele também vai poder acompanhar. Do ponto de vista do paciente, eu sempre digo isso para os meus pacientes, né? Qualquer coisa que aparecer na sua boca diferente, e que, por exemplo, apareceu uma feridinha na minha boca. Se essa feridinha não cicatrizou naturalmente, espontaneamente, até uma semana, procura o seu dentista. É melhor você ir lá e o dentista falar para você, não é nada, isso está tudo certo, isso vai cicatrizar nos próximos dias, do que você não ir achando que aquilo não é nada e aquilo, porventura, vir a ser alguma coisa mais grave. Não necessariamente um câncer, né? A gente, às vezes, tem doenças super difíceis de tratar e que poderiam ser tratadas mais facilmente, precocemente. Então, tudo que não estava na sua boca e que apareceu de repente e não cicatrizou espontaneamente, merece atenção. Isso eu acho que é fundamental para a gente evitar e para a gente tratar caso seja alguma lesão mais grave. Tá? Então, atenção e a gente conhecer. Apareceu uma bolinha na sua língua ou, minha língua... de um lado ficou sem pelinho, né? A gente tem, a língua da gente parece um tapetinho, assim, ela é cheia de pelinhos. E aí despapilou a língua por alguma razão, ou eu tenho uma afta recorrente, enfim. Eu acho que tudo deve ser conversado e o dentista pode te orientar e, às vezes, até te encaminhar quando ele não puder tratar exatamente do seu problema. Mas é bastante importante ficar atento e a frequência do tratamento é bastante importante também. Ana, eu queria fazer uma pergunta final aqui com relação justamente à língua, né? A gente fala muito do dente, mas a gente também tem que ter uma limpeza, uma higiene com relação à língua. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente quase não ouve essa questão da língua e a importância dessa higiene também para a saúde bucal. Sim, a língua, ela, da mesma forma que os dentes, ela precisa ser escovada. Eu acabei de falar que a língua da gente parece um tapetinho, e nesse tapetinho a gente segura um monte de coisa. Então, a língua da gente, ela nunca deve ter aquela cobertura esbranquiçada sobre ela, e até nos fumantes ela fica uma cobertura amarelada, assim. Essa língua deve ser escovada. A língua é chata para escovar. Quem não tem o hábito, em geral, vai escovar e tem um pouquinho de náusea. Então, eu falo, vai escovando aos pouquinhos. Escova o quanto você consegue sem sofrer. E aí, aos poucos, isso vai ficando mais fácil, né? Então, começa escovando a pontinha, vai um pouquinho mais, até que vai chegar uma hora você consegue, sem um grande sofrimento, escovar bem a sua língua. Isso deve ser feito todas as vezes. Escovou os dentes, acabou de escovar,
enxágua bem a boca, enxágua bem a escova, a língua não precisa ser escovada com pasta de dente, e às vezes a pasta ajuda a nausear mais, então escova, lava bem a boca, lava bem a escova, e com a escova limpa, varre a língua, né? O melhor movimento de escovar a língua é movimento de varredura. Você vai varrendo para fora, de novo, no seu limite, e aos pouquinhos, normalmente, você consegue ampliar esse limite. Bom, Ana, eu quero te agradecer por ter aceito o meu convite. Realmente, as questões que foram faladas aqui são muito importantes para a nossa higiene bucal. Uma pena, eu acho, né, que a gente não tem mais política pública para poder ter uma inclusão de todas as pessoas aí nessa higiene bucal, porque, na verdade, também é uma questão de estética, né? As pessoas que muitas vezes têm que retirar os dentes, perdem os seus dentes, elas acabam tendo um problema de autoestima, né? Isso mexe muito com a autoestima do ser humano. Então, sim, sem dúvida. Né? A gente sabe que a nossa apresentação é a boca, são os nossos dentes. Por isso que eu acho também que essa procura pela estética dentária, né? Porque é bonito, dentes brancos, a pessoa fica com um sorriso diferente. Então, eu quero agradecer, né, essa participação. Acho que é muito importante que as pessoas saibam da importância da higiene bucal, não só a questão da estética, mas a higiene mesmo. E realmente foi bastante esclarecedor. Te agradeço. Eu sei que o Gran está fazendo aniversário hoje, né? Dá os parabéns para ele. Obrigada. E muito obrigada por ter aceito o convite, viu? Eu que agradeço a vocês. Boa noite, Ana. Obrigado. Boa noite, Raquel. Boa noite, Marcelo. Boa noite. E até a próxima semana com outro Fatos em Destaque. Tchau, Ana. Obrigada. Tchau.